O estágio é uma forma dos estudantes conhecerem como será o mercado de trabalho após a faculdade. Também é o programa Menor Aprendiz. Sobre estes dois assuntos, nós conversamos hoje com o Dr. Gustavo Beirão, ele que é advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar um pouquinho sobre estágio e também o programa Menor Aprendiz. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Para a gente começar essa conversa, então, vamos separar. Vamos falar primeiro de estágio. Quais são as modalidades, quais são os benefícios do estágio para aquele estudante? Bom, existem duas modalidades de estágio, né? Existe o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O obrigatório é aquele que é pré-requisito para a conclusão do curso, onde o estudante vai receber o seu diploma. E existem também aqueles estágios onde não são obrigatórios, no entanto, as horas, né, utilizadas nesse estágio, elas entram na composição da grade curricular do estudante. Certo. Há alguns anos começou a valer uma lei no Brasil tratando bastante dessa questão do estágio. Entre alguns tópicos, gostaria de saber se estudantes estrangeiros podem fazer estágio aqui no Brasil? Sim, a Lei 11.788, né, ela é do ano de 2008, ela prevê a possibilidade do estudante estrangeiro, desde que ele esteja cursando o nível superior, e que esse estágio seja dentro do período de validade do visto dele aqui no Brasil. Agora, quem que pode oferecer? Somente empresas? Tem alguma outra forma desse estágio ser oferecido aos estudantes? Existe sim. Além das empresas privadas, os órgãos públicos, né, tanto da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tanto da administração direta quanto da administração direta, podem oferecer, além de profissionais liberais, né, devidamente registrados nos seus conselhos profissionais, como advogados, contadores, médicos. Todos eles podem oferecer essas oportunidades de estágio. Certo. Para a gente deixar bem claro, o estágio é uma relação de emprego ou não? E quais as diferenças entre ambas? Na verdade, o estágio ele não é um contrato de trabalho, ele não gera vínculo empregatício. No entanto, existem algumas formalidades que quem está concedendo o estágio precisa verificar de acordo com a lei. A primeira delas é que o estudante tem que estar matriculado e frequentando a instituição de ensino. Segundo, que tem que haver um termo de compromisso de estágio, onde vão estar todas as regras que têm que ser observadas, tanto pelo estudante quanto pela parte cedente do estágio. E além disso, que é muito importante ser observado, é que esse estágio ele tem que ter correlação direta com o curso que aquele estudante está cursando, né? A partir do momento em que não há observância desses requisitos, o estágio ele passa a ser descaracterizado e aí sim gera-se um vínculo empregatício entre o estudante e a parte concedente do estágio. Certo. Essa nova lei, o que ela trouxe de positivo, de avanço que os estagiários não tinham, né, na época que estavam nesse programa de estágio? Na época, foi regulamentada, né, a obrigatoriedade de férias, né, de se estabelecer uma bolsa-auxílio, de se estabelecer também o seguro contra acidentes pessoais que a empresa ou órgão, né, o profissional liberal tem que fazer em favor do estagiário, né? E isso deu uma segurança jurídica maior para que essas atividades de estágio fossem respeitadas tanto pelas empresas, né, quanto também fiscalizadas devidamente pelas instituições de ensino. Quem que deve fiscalizar? O senhor acabou de falar em fiscalização, deve ser Ministério do Trabalho, a faculdade, a instituição de ensino, ou aquele órgão que talvez ofereça aquela vaga de estágio, por exemplo, aqueles centros de seleção de estudantes. Quem que faz essa fiscalização? Em relação ao estágio, tanto a empresa cedente do estágio quanto a instituição de ensino, elas têm obrigações a serem cumpridas. No caso da instituição de ensino, ela tem que designar um professor para fazer esse acompanhamento do estágio. Então, ele vai estar acompanhando o aluno, verificando os relatórios da atividade dele, tem que ser relatórios periódicos, né? E a empresa também ela deve designar um dos seus funcionários com experiência nessa área de desempenho do estágio para que ele faça toda essa supervisão, que ele possa efetivamente estar mostrando a prática daquela futura profissão àquele estudante. Então, cabe tanto à empresa quanto à instituição de ensino fazer esse tipo de fiscalização. Então, doutor Gustavo, essas instituições, esses centros de seleção, tem alguns mais conhecidos que atuam em todo o país, eles
expõem aquela vaga e aí a pessoa se interessando acaba se candidatando. A partir do momento em que há essa relação de estágio, há alguma responsabilidade por parte desses centros de seleção ou não? Aí aquele vínculo é entre empresa e estagiário. Esses famosos CEE e IEL são chamados os agentes integradores. Na verdade, eles têm uma participação importante nesse processo de estágio, porque, em que pese não ser obrigatória, né, a utilização deles, as empresas, as instituições de ensino, elas se utilizam desses agentes para poder facilitar e aproximar os agentes participantes dos estágios. Então, o que é que eles têm oferecido? Cadastro dos estudantes, cadastro dos locais que estão concedendo os estágios, eles acompanham toda a parte administrativa desse relacionamento, eles oferecem centros de seleção onde tanto as instituições que estão concedendo o estágio podem se utilizar. É realmente uma parte importante, né, em que pese não ser obrigatória. No entanto, elas têm responsabilidades e têm algumas restrições. Primeiro que a gente tem que destacar é que elas não representam o estudante, tá? E elas não podem cobrar do estudante qualquer taxa em contrapartida a esses serviços que elas prestam. E sim, elas podem ser responsabilizadas civilmente a partir do momento em que elas indicam estágios para áreas diferentes daquela que o estudante está cursando, ou se encaminhar para estágio estudantes cuja grade curricular não preveja esse estágio. Então, elas podem ser responsabilizadas nessas duas situações. É a instituição de ensino que faz o acompanhamento desse estágio ou não? Também, além da instituição de ensino, existem as empresas, né, que, no caso, que se utilizem desse serviço para verificar se a vaga que está sendo oferecida pela instituição é correspondente àquela demanda, né, que ela está necessitando, para que não haja essas distorções, né? Você, por exemplo, pegar um estudante de um determinado curso e mandar para uma atividade profissional que não tem nada a ver com aquela atividade que ele está querendo exercer no futuro. Qual o papel das empresas no acompanhamento desse estágio, nesse programa de estágio que envolve o estudante? Primeiramente, elas têm que assinar um termo de compromisso de estágio, né, que é o que valida, né, que inicia o processo de estágio. Além disso, as empresas têm que oferecer instalações adequadas ao desempenho do estágio, né, para que aquele estudante possa desfrutar da melhor maneira possível das atividades práticas, né, da futura profissão. Além disso, elas têm que oferecer ao estudante um seguro de acidentes pessoais, né, isso é importantíssimo, né, e foi garantido pela lei. Além disso, elas têm que designar, né, dentre os seus funcionários, um supervisor do estágio para que ele possa fazer todos os encaminhamentos, acompanhar o desempenho daquele estudante durante o seu processo de estágio, além de fornecer, pelo menos de 6 em 6 meses, esses relatórios de atividade para as instituições de ensino também fazer um acompanhamento por parte delas. Agora, a gente sabe que o estagiário, todo mundo que passou por uma faculdade sabe o que é ser estagiário, e muitos estagiários reclamam que ganham pouco, né? Faz um trabalho que não deveria, em algumas situações, algumas empresas acabam, né, violando o que diz a legislação. Existe um limite, por exemplo, de estagiários, um limite máximo, para que aquela empresa não seja somente o supervisor e os estagiários? Sim, realmente, Gabriel, é uma situação que é bastante comum, né? Mas, na verdade, existe uma limitação que foi prevista na lei justamente para isso. O que é que acontece? Pelo fato de não ser um contrato de trabalho, então não existem cargos trabalhistas e previdenciários por parte da empresa. Então, para ela é muito vantajoso você ter estagiários executando as atividades lá. No entanto, a lei ela estabelece um limite máximo para que sejam contratados esses estagiários. Se a empresa tem de 1 a 5 funcionários, ela só pode contratar um estagiário. Se ela tem de 6 a 10, 2. De 11 até 25, 5. E a partir de 25 empregados, ela pode contratar até no máximo 20% dessa quantidade de empregados para que, como você falou, não haja aquela empresa onde só tem o supervisor, o dono e todos os estagiários fazendo as atividades que deveriam ser de empregados. Certo. Para a gente destacar quais são os direitos dos estagiários.
Beleza. Quando os estagiários, né, eles fazem aquele estágio não obrigatório, então é obrigação da empresa ter a bolsa auxílio, né, o auxílio transporte, como nós já vimos, o seguro de acidentes pessoais, a jornada de trabalho, né, que pode variar entre 6, 8 ou 4 horas, a depender se for nível superior, se for nível médio, se for ensino técnico, enfim. Tem direito também a todos os benefícios que, por liberalidade, não obrigatoriedade, a empresa queira fornecer aos estagiários, como um plano de saúde, plano odontológico, em que pese não serem obrigatórios, mas se a empresa quiser oferecer, não tem problema. Podemos dizer, por exemplo, que romper um contrato de estágio é mais fácil que um contrato de trabalho ou não? Os dois são equivalentes? Na verdade, por não ser um vínculo, um contrato que mantém um vínculo empregatício, para a empresa é muito mais fácil rescindir um contrato de estágio, né? Uhum. Em relação a um contrato normal, formalizado, existem todos os encargos, verbas rescisórias, 13º, férias, etc. e tal, que no caso do estágio não existe. Então é muito mais fácil se rescindir um contrato de estágio. Para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, a questão da parte previdenciária. Para o estagiário, ela não existe, ou até pode existir? Existe. O que é que acontece? O regime geral de previdência social, ele tem 2 tipos de segurado, o obrigatório e o facultativo. O obrigatório é todo aquele que exerce atividade remunerada, e já o facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, porém pode se filiar mediante uma inscrição e pagamento de contribuições. Como não há esse vínculo empregatício, a gente não pode dizer que o que o estagiário recebe é um salário, é uma bolsa, portanto, não é uma atividade remunerada. Nesse caso, ele pode se inscrever como segurado facultativo junto à Previdência Social e já a partir daí fazer os seus recolhimentos previdenciários para um benefício futuro, seja uma aposentadoria ou até mesmo um benefício de auxílio-doença, um salário-maternidade. A partir do momento que ele exerce esse estágio, ele já pode fazer a inscrição e contribuir. Agora, as instituições de ensino, elas devem se preocupar em inserir, elas têm essa obrigação de inserir uma quantidade de alunos em estágios ou de criar programas que incentivem os alunos a participarem de estágios? É muito importante que as instituições de ensino elas se engajem nessa colocação dos alunos no estágio, primeiro porque vai proporcionar a ele um contato prático, né, com aquela atividade que ele quer desenvolver. Quando os estágios são obrigatórios, as próprias instituições de ensino, seja dentro da sua estrutura, ou como nós já vimos, mediante convênios com os agentes agregadores ou diretamente com órgãos, empresas e profissionais liberais, elas devem oferecer essa oportunidade de estágio, essas condições para que o estudante exerça o estágio, porque é pré-requisito, né, para que ele conclua o seu curso e seja diplomado. A quem recorrer caso aconteça alguma coisa no estágio? Muita gente não sabe o que fazer, né, doutor? Normalmente, nessas situações, a primeira coisa é comunicar à instituição de ensino, caso não haja o cumprimento, né, por parte das empresas. E, se for o caso, a instituição de ensino vai entrar em contato com essa instituição para verificar quais daqueles termos do contrato de estágio, do compromisso de estágio, não estão sendo cumpridos, e aí pode gerar, inclusive, a rescisão desse estágio. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o programa Menor Aprendiz. É um programa que tem regras mais rígidas, né? Sem dúvida. O programa de aprendizagem, né, ele é efetivamente, diferente do estágio, um contrato de trabalho. Só que é um contrato de trabalho especial. Existem algumas nuances por conta do objetivo desse contrato, que é familiarizar o aprendiz, tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas, aproximá-lo cada vez mais do ofício que é desenvolvido, tanto nas instituições, né, de aprendizagem quanto na própria empresa. Certo, a gente sabe que a própria Constituição trata dessa questão da idade para trabalho. E é aí que se tem que tomar muito cuidado quando vai se contratar um menor aprendiz. A partir de quando e até quando esse jovem pode exercer essa função? Verdade. A Constituição ela prevê trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, o menor aprendiz ele pode iniciar suas atividades a partir dos 14 anos e ir até os 24.
A exceção, né, a essa regra é no caso do aprendiz que é portador de deficiência, que ele pode ultrapassar essa idade de 24 anos. Agora, quais são as formas de contratação desses aprendizes? A legislação ela prevê que as empresas elas contratem esses aprendizes diretamente e os matriculem em instituições de ensino para que eles possam exercer um programa de aprendizagem. Quais são essas instituições? SENAC, SENAI, SENAR, né, esses Serviços Nacionais de Aprendizagem, onde ele vai desenvolver durante um período de 2 anos, né, um máximo de 2 anos, esse programa de aprendizagem. No entanto, se esses serviços não tiverem uma demanda, né, para poder suprir todos aqueles aprendizes, eles podem fazer uma contratação indireta através de entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo justamente preparar esses jovens, né, para o mercado de trabalho na condição de aprendizes. Agora, existe obrigatoriedade de contratar esses aprendizes? Sim, existe. Tanto a Lei 10.097 quanto o Decreto 5598 de 2005, eles preveem um percentual, uma obrigatoriedade, né, das empresas, um percentual mínimo e máximo para que existam dentro dessas empresas os menores aprendizes. É de 5% até 15% da quantidade de empregados que desempenham funções técnicas na empresa. Certo. Agora, no estágio, a gente sabe que tem aqueles centros de seleção, instituições de ensino e as empresas. No programa de menor aprendiz, programa de aprendizagem, como é uma contratação direta? Quem que faz essa fiscalização? Na verdade, deve ser feita pelo Ministério do Trabalho através das Secretarias Regionais de Trabalho e Emprego, as antigas DRTs, né, que são Delegacias Regionais do Trabalho. Elas que são incumbidas de fazer essa fiscalização. E 2 programas de menor aprendiz, o jovem pode participar ou não? Somente de um? Pode, desde que respeitada a carga máxima, né, que é de 6 horas, podendo até se expandir para 8 horas em caso que essas 2 horas sejam apenas para aprendizado teórico. E essas 2 cargas horárias, elas vão ser somadas. Por quê? Não se pode esquecer que o jovem ainda está em formação e a prioridade é que ele curse a sua instituição de ensino, que ele curse o seu programa de aprendizagem. Então, para que ele não fique sobrecarregado, ele pode ter até 2 programas de aprendizado, no entanto, serão somadas essas cargas horárias para o cômputo do limite máximo previsto em lei. Uma prorrogação desse contrato pode existir caso o patrão se sinta satisfeito, a empresa se sinta satisfeita com as funções desenvolvidas por aquele jovem? Não. O que acontece? O contrato de aprendizagem ele vem justamente para que aquele aprendiz se qualifique e que futuramente ele seja inserido no mercado de trabalho. Então, pelo fato de uma prorrogação do contrato de mesma natureza desvirtuar esse objetivo, é que não é permitido essa prorrogação do contrato de trabalho ou contratá-lo, né, novamente como um aprendiz. Quais os direitos desse jovem? Como o contrato de aprendizado é um contrato de trabalho, né, ainda que seja de forma especial, ele tem os direitos trabalhistas reconhecidos. FGTS, férias, vale transporte. Se por um acaso alguma categoria, né, de profissionais tiver uma convenção, um acordo coletivo, onde estenda alguns benefícios também aos menores aprendizes, eles também podem ser contemplados. E as benesses que os contratantes, né, os empregadores podem oferecer, plano de saúde e outras benesses, também podem ser concedidas ao menor aprendiz. Esse contrato ele pode ser rescindido a qualquer momento ou deve se cumprir até o fim? Existem algumas situações. A priori, o contrato ele termina, né, após 2 anos, que é o prazo máximo, ou quando o aprendiz atinge a idade de 24 anos, como já ressaltamos, salvo na condição de pessoa com deficiência. Além disso, existem situações em que ele pode ser rescindido antecipadamente. No caso de uma inadaptação daquele menor aprendiz ao trabalho, numa avaliação que seja insuficiente, no caso dele ter cometido durante o contrato de aprendizagem uma falta grave, e também a pedido, se ele simplesmente achar que não era aquilo que ele gostaria de estar
estudando, executando, ele pode solicitar também o desligamento. Agora, antes da gente encerrar, ainda é baixo o número de vagas de menor aprendiz ou vem ganhando mais espaço dentro das empresas? Na verdade, a demanda no mercado ela ainda não foi totalmente atendida. Porque o que acontece? Como para a empresa em que pesa ela ter uma redução de encargos como o FGTS, é um contrato de trabalho e gera um vínculo empregatício com todos os seus consectários de tributos, encargos trabalhistas, encargos previdenciários. Já o estágio, como ele não gera esse vínculo empregatício, para o empregador é mais vantajoso, né? Porque ele pode acabar rescindir o contrato. Para ele rescindir um contrato de aprendizagem, ele tem aqueles encargos trabalhistas, previdenciários, o que já não acontece com o estágio. Na verdade, a gente gostaria que a quantidade de menores aprendizes fosse maior nas empresas, né? Só que isso demanda também uma conscientização das empresas, uma maior fiscalização também por parte do Ministério do Trabalho, para que cada vez mais possa aumentar a quantidade de menores aprendizes dentro das empresas. Que, diga-se de passagem, um programa interessantíssimo e de grande importância para a qualificação dos nossos jovens para o mercado de trabalho. Dr. Gustavo Beirão, advogado especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite da TV Justiça. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Tá certo. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.